Se você fosse Joy Boy, não seria fraco desse jeito. Fala, navegantes, Logpost encontrou uma nova rota e hoje a nossa tripulação vai explorar o capítulo 1188. Começamos pela página colorida, onde a nossa tripulação se encontra totalmente submersa, onde o nosso autor nos entrega tudo. Vamos ficar ligados em teoristas de plantão. Nosso capítulo já começa com uma das cenas mais importantes da história de One Piece. Joy Boy usa algum tipo de aparelho para se comunicar com Mu, e aqui então temos o início de toda a grande história do século perdido. E aqui fica o meu grande alento com a nossa jornada, navegantes. Temos o grande início do fim, o início de uma grande jornada, o início de uma grande amizade, ou até mesmo irmãos de Saki. Tudo que sabemos que Joy Boy com seu sorriso trouxe o início e o fim do século perdido. Então aqui damos continuidade à nossa grande batalha, e Mu-sama continua se perguntando por que Luffy o faz relembrar tanto do seu passado. Luffy mais uma vez diz que não sabe do que ele está falando, e Mu então deixa o seu braço em volta de chamas negras e ataca o nosso capitão, que desvia. Mas as chamas negras continuam se comunicando, lá embaixo, e caras, isso é muito engraçado. Então, em uma página épica, em um golpe estrondoso, e Mu-sama acerta Luffy com um golpe muito parecido com a quarta engrenagem do Snake. Luffy volta rapidamente e tenta acertar em Mu, que desvia tão rápido que parece que ele está usando algum tipo de teletransporte. Nosso Yonkou responde à altura e replica a técnica de Mu desviando de seu golpe. Luffy tenta mais uma sequência de golpes que é facilmente bloqueada por Imu. Nosso capitão se questiona, dizendo que tinha conseguido acertar Imu agorinha. Uma atenção que me chama nessa cena foi: será que Luffy não consegue mais acertá-lo? Fica nosso questionamento. Então damos continuidade à nossa batalha e a sequência de ataques de Mu é devastadora. Nosso capitão fica pressionado e se vê obrigado a recuar mediante a tantos ataques de Mu. E cara, é muito engraçado ver o Luffy confirmando consigo mesmo: ah, aquilo ali são bombas, né? Luffy então decide chocar as chamas, e é muito engraçado ver a reação delas também tomando um socão do Luffy. Luffy, vendo que consegue acertá-las, responde com seu Jet Gatling Gun, causando uma grande explosão. Logo em seguida tem uma página épica onde, em meio à explosão, Luffy se transforma no Majin Demônio Divino. Caras, isso aqui ficou muito bom. Absolute cinema, Oda é gênio. Luffy então diz que estava vendo a luta dele contra o Loki e que sua morte não seria em vão. Loki então solta um "eu tô vivo, seu imbecil". Como eu ri disso, galera. Mu, vendo que não tinha finalizado Loki, desfere mais um ataque poderoso para acabar com ele. Ragnir entra na frente para protegê-lo, mas em mais um feito épico do capítulo, Jinbei aparece e consegue anular o ataque de Mu com seu karatê dos Homens Peixes. Jinbei então diz a Luffy que vai proteger a Loki se é isso que ele quer. Luffy agradece a Jinbei e chama Loki de meu parceiro, dando referência a Rox e Harold. Gostei bastante da interação dos dois. Nami e Usopp, espantados, se perguntam quem diabos é aquele cara lutando com Luffy. Brook então começa a explicar que é alguém bem mais importante que os Cavaleiros Sagrados, que deveria haver só os 5 anciões, mas quando se trata do governo mundial, não existe organização mais em volta de mistérios. Vemos ainda que Ragnir já descongelou bastante para retirar a princesa Shuri. Mu então se lembra de Brook pelo seu cabelo afro, chamando por Shuri, e fica espantado que seu ataque não conseguiu quebrar o gelo de Ragnir. Então, em mais um grande quadro, Luffy ataca usando seu novo golpe, Zukiari Bullet, a bala latejante. Mas Imu mais uma vez segura o ataque de Luffy sem dificuldade alguma. Navegantes, isso aqui começou a me preocupar. Os ataques mais fortes do Gear 5 não estão surtindo efeito em Mu-sama. Estamos falando sobre o Gear 5, o ápice de poder do Luffy até agora. Então Oda está nos deixando uma mensagem muito forte aqui. O nosso protagonista ainda tem muito a evoluir até conseguir conquistar o topo do mundo. Mu pergunta a Luffy se ele não viu o que aconteceu com o gigante Loki. Luffy tenta apagar as chamas que estão em sua barba, mas já é tarde demais, e Mu-sama usa o seu estigma. Por sorte, Luffy consegue desviar, voltando à sua forma normal, mas se vê mais uma vez sendo obrigado a recuar com os implacáveis ataques de Mu.
E aqui fica o meu aperto no coração. Desde Sabaody não vimos Luffy sendo obrigado a correr sem conseguir se defender. E Musama então saca Void, a espada do vazio. Toda a floresta à sua volta começa a murchar. Seus poderes sombrios ainda têm muito a nos revelar. Vemos que a floresta em sua volta secou completamente. E ainda enfatiza dizendo que a vista ficou deveras agradável. E começa o discurso que mexeu com toda a comunidade de One Piece. Eu sei muito bem que tu não passas de um impostor, que não chega nem perto de ser Joy Boy. Se você fosse Joy Boy, não seria fraco desse jeito. E uau! E Mu armou muita aura nessas cenas. Aqui ele deixa explícita a diferença de poder entre o rei do mundo e o Yonkou dos mares. Mostrou ainda que o nosso capitão ainda tem muito a se conhecer e a conhecer realmente a sua fruta, para aí sim conseguir acessar seus poderes com totalidade. Mas até lá, ficamos com esse gosto amargo pela derrota do nosso querido pirata do chapéu de palha. Então, navegantes, esse é o fim do nosso primeiro review do capítulo. E aí, qual foi o momento mais impactante desse capítulo para você? Escreve aqui nos comentários. E se você quer continuar navegando pela Grand Line com a gente, começa a nos seguir, vem fazer parte dessa tripulação Log Pulse. Até a próxima rota e bons ventos, Nakamas!